centralizar Jesus. É um estilo de vida. Quando Ele é o centro, você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Você é aquele que o Pai procura. Uma vez eu vi um pastor amigo meu falar algo lindo. Ele disse, se você quer encontrar Deus, se torne aquele quem Ele procura. O encontro vai ser muito mais fácil. Eu não sabia de nada disso. Mas eu experimentava isso na minha carne, porque quanto mais eu cantava de drogas, mais drogas eu usava. Quanto mais eu cantava sobre sexo, mais sexo eu praticava. Quanto mais eu cantava de loucura, mais loucura eu tinha. E quanto mais eu tinha, mais eu cantava. E quanto mais eu cantava, mais eu tinha. E quanto mais eu tinha, mais eu cantava. E era um ciclo. O que sustenta tudo isso é uma indústria que ganha dinheiro na tua destruição e uma estrutura espiritual das trevas de idolatria. Homem nenhum tem estrutura para ser adorado. Nós fomos feitos para dar adoração. Nós não fomos feitos para ser louvados, nós fomos feitos para dar louvor. Toda vez que você louva, adora e dirige isso para algo que não é Deus, algum espírito maligno se coloca ali para receber essa adoração. Então você, inevitavelmente, começa a ser usado pelas trevas, sem saber o que você está fazendo. Satanás, ele é legalista, mas ele é sujo. Ele não quer saber se você sabe o que você está fazendo. Ele vai te usar, vai chupar a laranja e vai cuspir o bagaço. No ano de 2000, eu comecei a entender que eu tinha virado um bagaço. Eu estava namorando já com a minha esposa, que vocês conheceram aqui. Ela era uma menina que eu conheci aos 15 anos de idade, quando ela tinha 15 anos de idade. E ela veio de uma família cristã que estava desviada. Ou seja, ela conhecia alguma coisa da palavra de Deus, ela sabia que Jesus Cristo era o Senhor e tudo, mas ela não via ninguém seguir Jesus na casa dela, então ela não seguia também. A gente se conheceu, nos apaixonamos, mas ela morava numa cidade, eu morava em outra. Ela era muito nova, não tinha nem como namorar com ela. Isso foi em 94. Em 2000, ela já tinha conhecido as drogas, já tinha ido morar em Londres, já tinha quase casado com um traficante lá, enfim, ela estava arrebentada também. Ela largou tudo e foi morar comigo em São Paulo. Eu estava no auge da minha carreira. Eu estava muito pior do que eu era na época que ela me conheceu. E ela estava completamente arrebentada pelas drogas. Você junta um drogado com outro e a mistura é explosiva. Fica muito pior os dois. Ainda mais tentando viver como um casal totalmente fora dos padrões daquele que estabeleceu o casamento. Casamento não é uma coisa da sociedade, é uma coisa de Deus. Amém? Foi Deus que disse lá em Gênesis: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. O casamento é uma coisa de Deus. A sociedade tenta mudar o que é casamento. Querido, vai perguntar para quem inventou isso. Pergunta a opinião dele. Ele sabe para que serve. Ainda que você tenha boas intenções, você precisa da bênção do Senhor. E o que é isso? É honrar a Deus com o valor que você dá a Ele, dizer: Pai, eu creio tanto em Ti que eu vou fazer do Teu jeito. Eu te amo tanto que eu vou fazer do Teu jeito para agradar o Teu coração, porque eu quero estar em sintonia com os céus. A gente não sabia o que era isso. A gente tentava ser um casal e não conseguia ser feliz, porque daquele jeito que a gente estava não tinha jeito. Nosso relacionamento entrou em crise. E eu entrei numa crise muito pior, porque eu comecei a descobrir que eu estava doente. Aquilo para mim foi um choque, porque eu jurava que eu era perfeito. Eu jurava que eu era intocável. Eu ouvi propaganda de drogas a vida inteira. Meus pais são médicos. Eu ouvi falar de drogas a vida inteira e eu usava todas e não acontecia nada de errado comigo. Então você pensa, eles são uns bobos, não conhecem nada disso. Você começa a achar que é intocável. Você começa a achar que para você não tem consequências, só acontece com os outros. Só que agora eu estava começando a manifestar sinais de uma enfermidade no meu corpo. Comecei a perder muito peso. Um belo dia eu encontrei um caroço debaixo do meu braço. Esse caroço doía demais, eu achei que era só uma ínguazinha. Daqui a pouco, obrigado querido. Daqui a pouco encontrei outro caroço, encontrei no outro braço, encontrei na virilha. Foi aparecendo caroço pelo meu corpo, eles foram aumentando de tamanho e se multiplicando. Eram umas bolotas enormes, doíam muito. Eu cutucava eles e dava para perceber que eles eram fundos para dentro do braço. E aquilo me deixou desesperado, porque por ser filho de médicos eu ouvi papo de doença a vida inteira. E de repente eu estava manifestando sinais de uma enfermidade que estava me matando. Eu estava tão covarde
que eu não tinha nem força para fazer um exame e descobrir o que eu tinha. Eu pensava, se for uma viagem da minha cabeça, isso passa 1 hora. E se não for, eu simplesmente morro no dia que eu morrer e pronto. Não queria viver em contato com a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? A verdade não se molda a você. Ela se manifesta a você e você que se molde a ela. A verdade te ama, por isso que ela te procura. Mas ela é dura, cara. E ela é dura porque ela te ama. Meu pastor sempre diz uma coisa: Deus te ama tanto para te deixar do jeito que você está. Ele te ama demais para te deixar como você está. É por isso que Ele te transforma. Eu tinha perdido as esperanças e o nosso relacionamento estava completamente arrebentado. Foi nessa hora que Deus tocou o coração daquela menina. E ela se tocou. Deus tem um plano na minha vida e eu estou fugindo disso há tanto tempo. Ela tinha aceitado Jesus umas 200 vezes na vida e nunca tinha seguido a Cristo, porque ela achava que isso era coisa para velho, ou se nada desse certo na vida dela, aí ela dava o resto da vida dela para Jesus. Bom, eu acho que enfim ela estava se tocando que a vida dela estava um bagaço também, e ela decidiu seguir a Cristo. Ela começou a orar como muitas pessoas começam, fazendo uma barganha com Deus, né? Senhor, se o Senhor mudar a minha relação com o Rodolfo, eu nunca mais te largo. Só que essa busca dela fez ela encontrar alguém muito mais amoroso do que eu, muito mais paciente do que eu, muito mais desejável do que eu, que é o próprio Senhor. Ela começou a se apaixonar por Jesus. Quando ela viu, a oração dela mudou. Ela falou, Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. É assim que Ele faz, você chega perto, cuidado, se você chegar muito perto, você não consegue sair dali. Que bom. Ela tinha uma Bíblia que a pastora que tinha sido pastora dos pais dela lá em Caxias do Sul tinha dado para ela, e com o telefone. E glória a Deus pelos pastores que não mudam de telefone, porque ela ligou naquele número e a pastora atendeu. A pastora orou com ela e deu uma escova nela, né? Tipo, não alisou não. Ela falou, minha querida, a última vez que eu te vi você estava horrível. Você vai morrer se você continuar desse jeito. Deus tem um plano na tua vida, você precisa de Jesus. Ela falou, o que é que eu faço? Tem horas que é bom a gente ouvir a verdade, né? Ela falou, o que eu faço? Eu vou te dar... Aí a pastora disse, eu vou te dar o telefone de uma pastora amiga minha em São Paulo. Eu confio, eu conheço, ela vai te ajudar. E aí foi assim que ela conheceu uma pastora chamada Patrícia lá em São Paulo, que tinha um grupo de intercessão de irmãs do coque. E aquelas irmãs começaram a acompanhar a vida da Alexandra e orar por ela, e orar na madrugada, e toda vez que a gente brigava, ela ligava para as irmãs, e tudo agora era as irmãs, porque vou ligar para a irmã, e se a gente brigava, ela ligava para a irmã, eu viajava, ela ligava para a irmã, a letra I da agenda do telefone estava enorme, porque era irmã Sandra, irmã Márcia, irmã Fran, irmã Is, irmã Miriam, irmã, e assim ela foi sendo acompanhada. Era engraçado porque eu viajava para fazer os shows com a minha banda, e quando eu voltava, ela tinha ido passar o fim de semana na casa das irmãs, que eram todas da periferia lá em São Paulo. E ela voltava querendo pregar, ela achava que era pastora já, né? Ela voltava querendo me ensinar a Bíblia, e querendo me convencer, e queria me enfiar Jesus goela abaixo. Nem todo novo convertido faz isso, né? Acho que a gente fica tão apaixonado, a gente não sabe como falar, tipo, cara, é assim, aí o outro fala uma coisa que você não tem argumento contra, e você já quer enfiar Jesus goela abaixo. Pronto, vai, toma Jesus, cara. Melhor coisa que você faz, mas, enfim. Ela voltava totalmente transformada. Ela estava num processo, eu tentava sabotar a pregação dela. Eu chegava em casa, eu acendia um baseado e ela pregando. Aí eu passava baseado para ela, ela pegava, continuava fumando e pregando. Ela estava num processo, ela estava apaixonada por Jesus. Fazer o quê? Era uma maconheira apaixonada por Jesus. Estava num processo. Um belo dia ela chega com a notícia, a coisa foi ficando mais intensa, e ela chegou com a notícia, amor, as irmãs vão vir aí. Até então as irmãs era só no telefone, pareciam personagens, eu nunca tinha visto, era só de dentro do telefone. E ela ia para casa dessas irmãs no fim de semana. Daqui a pouco ela diz, elas vão vir aí. Eu falei, quando? Ela, segunda-feira. Tá bom, né? Pensei, segunda-feira vou pegar o carro, vou para o Guarujá, vou pegar a onda, não vou ficar aqui, tá louco, não quero saber de crente. Ela falou, não, é uma campanha, são 7 segunda-feira. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer 7 segunda-feira? Enfim, as irmãs vieram, eu fugi.
Só voltei depois que elas foram embora. Foi uma bênção, elas oraram, profetizaram. Eu não entendia nada disso. A segunda-feira eu fugi de novo. A terceira segunda-feira fugi de novo. E na quarta segunda-feira, meus irmãos, adivinha o que aconteceu? Mas por que eu fiquei? Porque eu estava fumando, eu esqueci que elas vinham e fiquei. Ou seja, quando chegaram as irmãs, eu estava completamente chapado. E elas vieram e eu tinha o cabelo todo colorido, eu tinha largador na orelha, enfim, eu era o cão, né? As irmãs tadinhas, se assustaram comigo, eu também me assustei com elas, eu nunca tinha visto. Poxa, eram umas 5, todas assim pequenininhas, cabelinho grisalho, coquezinho todo bonitinho, Bíblia do lado, a bolsinha do outro, a paz do Senhor, irmão. E eu não entendia nada disso, falei, tudo bem, entra aí, boa tarde, né? Não sabia nem conversar. Foi engraçado porque assim, era uma cultura completamente diferente da minha. Olha como Deus faz, cara. Hoje em dia tem tantos ministérios voltados para jovens que são bênção, amém? A multiforme graça de Deus é isso, cara. Em Israel tinham 12 tribos, as 12 tinham costumes diferentes e adoravam o mesmo Deus. Eu podia ter sido alcançado por um ministério de gente tatuada que nem eu, doida, mas Deus colocou as irmãs do fogo lá dentro de casa. E elas chegaram todas educadas, a paz do Senhor, um copo d'água, sim, claro, aceito, né? Todas muito educadinhas. Vamos então louvar um hino. Pegaram a harpa, começaram a ler, hino 121. E eu não entendia nada disso, eu falei, como é que o nome da música é um número? Eu não entendia esse negócio. E as irmãs, e eu nunca tinha ouvido o hino da harpa, eu achei bonito, mas as irmãs eram desafinadas, e o hino da harpa parece que não acaba. Eu falei, não acaba esse hino, cara. Elas cantaram os 4. Aí depois falaram, vamos orar. Aí eu pensei, ufa, deve estar acabando, né? Eu não estava aguentando mais aquilo. Levantaram para orar. Uma delas teve uma ideia. Falou, irmã, não é melhor a gente pegar aquela mesa e chegar para o lado? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, qual é o problema da mesa? Pensei que irmã folgada, já está mudando minha sala de lugar. Pegaram a mesa, todas concordaram, é verdade. Pegaram a mesa, puseram para o lado. Eu fiquei encostado na parede, olhando para a mesa, não entendendo qual era daquela mesa, encostada no canto. As irmãs começaram a orar, e eu não preciso explicar para vocês o que aconteceu. Amém? Na primeira sapatada que a irmã deu no chão, uma rajada de língua, eu tomei um susto tão forte. A maconha que eu tinha fumado passou o efeito na hora, deu um choque de adrenalina. Eu fiquei em pânico, meu coração acelerou. Eu fiquei com o coração acelerado, desesperado. Eu nunca tinha visto ninguém orando em línguas. Daqui a pouco as irmãs se transformaram. Os coques foram embora. Chinelinho por um lado, as irmãs voando, correndo pela casa. Eu falei, meu Deus, que elasticidade. Que energia. Fiquei em pânico. E a Alexandra só pensando, depois eu explico. Eu estava em pânico. Uma delas veio na minha